Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós demos início a um trabalho ali dentro do hospital, como ministro do Evangelho. Nós se dirigimos aos pessoais que estavam responsáveis, que são assistência social, e ali eu me identifiquei. Louvado seja Deus. Levei a nossa Constituição, citei o artigo 5º da nossa Constituição, que nós estamos pautados dentro desse direito constitucional. Artigo 5º, inciso 7º, é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Isso aqui é uma cláusula pétrea que nos dá o direito a gente ter acesso aos presídios e aos hospitais. Louvado seja Deus. E ali o povo estava acamado, um pouco meio triste, angustiado, porque estava em uma situação meio desconfortável. Nós introduzimos o Evangelho, falamos do amor de Deus para aquele povo. Como eu tenho formação psicológica, tenho pós-graduação em psicologia clínica, terapia cognitiva comportamental, e ali nós trabalhamos no tálamo, no hipotálamo, trabalhamos ali no hipocampo. Louvado seja Deus, pedindo para o povo ficarem tranquilo, manter essa calmaria, porque a palavra de Deus ela também tem a sua ação, refrigerando a essência da alma, trabalhando nos neurônios, trazendo um conforto. Louvado seja Deus, e deixando esses órgãos internos da caixa craniana trabalhar dentro de um equilíbrio chamado homeostasia, trazendo um alinhamento de pensamento, trabalhando em harmonia de uma maneira maravilhosa. E eu falei para aqueles que estavam à nossa volta que isso é muito bom e contribui para o nosso bem-estar. Isso contribui para o nosso quadro clínico, fisicamente falando. Deus seja louvado. E foi um trabalho maravilhoso que nós fizemos ali, anunciando as Escrituras e dando testemunho da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o mais importante. Agora eu vim da delegacia, porque eu almejo visitar aqueles presos, tenho um desejo de fazer um trabalho de PH no meio deles, fazer um trabalho social e filantrópico. Isso trabalhar ali nos sinais vitais. Como eu fui para um órgão institucional, eu tive que levar também minhas documentações, louvado seja Deus, e me apresentar. Aqui está minhas documentações, meus contratos com a universidade, com a faculdade, está aqui o meu RU, meu registro, e Deus seja louvado, porque quando você começa a mexer com vida, você tem que ter documentos, entendeu? Que justamente lhe dê respaldo para você trabalhar no quadro clínico daquela pessoa que justamente está precisando de uma ajuda, tanto espiritual como também física. Mas Dr. Rodrigo não estava ali, que é o delegado intitulado, mas Deus vai tomar algumas providências, que um dia a gente vai se encontrar e a gente vamos trabalhar naquele ambiente que tanto precisa e que tanto necessita ouvir a respeito da palavra de Deus, que é o mais importante. Deus seja louvado. Senhores, eu estou um pouco meio triste, um pouco meio angustiado. Isso é natural, isso é comum na vida do ser humano, mas Deus, ele é longânimo e é misericordioso. Deus seja louvado. E aqui em Delmiro Gouveia e também em diversos lugares do nosso país, há um problema muito grande de saúde.
povo fala muito na pressão alta, na hipertensão, outros falam demais, até mesmo passa da conta, se queixando de infarto, de problemas, de AVC, falta de ar, enfim. Senhores, eu gostaria que vocês me emprestassem agora um pouquinho da sua atenção. Abra bem os seus pavilhão auditivo. Geralmente o infarto gera dores dolorosas, tem diversos sintomas. Muitas vezes as pessoas sentem dor na perna e essa dor dolorosa ela vem subindo, vem para o braço direito, depois passa para a caixa torácica e vem radiando para o peito, o lado esquerdo. Temos que ter muito cuidado. Outras dores, ela começa a surgir no centro das costas, tipo um cinturão, radiando para a caixa torácica. E aí começa aquela pressão, um peso muito grande. E nós temos que ter muito cuidado. Eu sei que muitas pessoas têm angina, outras pessoas têm isquemia, e esse é um problema sério que está ocorrendo em nosso país. Muitos infartos do miocárdio estão ocorrendo e muitos AVC também. Eu quero dizer desde já, senhoras e senhores, existem diversos fatores. A indústria alimentícia e alguns produtos que estão nas prateleiras dos grandes e mega supermercados e dos atacadões, nós sabemos muito bem, porque eu tenho pós-graduação em nutrição. Eu sei o que eu estou falando aqui. Alguns alimentos foram tirados um dos minerais importantes, chamado o magnésio. Está aí nas informações nutricionais das embalagens. E ali nós percebemos que não tem esse mineral. Só que a essência daquele alimento, na tabela científica, nutricionalmente falando, tem esse mineral tão maravilhoso e tão fabuloso e tão funcional na vida do indivíduo e trabalha no órgão de uma maneira maravilhosa. Deus seja louvado. O ser humano, ele é terra. As escrituras falam, lá em Gênesis, quando Deus criou o primeiro homem, que etimologicamente falando significa terra vermelha, o homem é terra. O homem tem os elementos que a terra tem. Mas Deus introduziu uma linguagem nutricional. Quando o homem estava conversando com o seu Criador, a sua criatura, conversando com o seu Criador, Deus viu que o homem agora surgiu da terra e dependia da terra. E ali foi introduzida uma linguagem alimentar. De toda árvore que está no jardim do Éden, tu podes comer. Isso é, no termo de alimentação. O homem passou a ser dependente da alimentação. Um dos maiores pilares da nossa saúde se chama alimentação. Louvado seja Deus. Tanto no livro de Gênesis, como também no mundo acadêmico. Hipócrates, que é o pai da medicina moderna, deixou bem claro: deixe o seu alimento ser o seu remédio.
Deixe o seu remédio ser o seu alimento. Louvado seja Deus. E aqui eu quero deixar bem claro: quando a pessoa sofre de pressão alta, pode ficar tranquilo concernente à minha fala. As suas artérias estão sujas. Há um acúmulo de cálcio no tecido fibroso que gera um depósito, um estreitamento de vaso, que é conhecido como arteroma. E depois vai gerar o quê? As placas de gordura, chamado arteriosclerose. Isso porque o LDL ele está aumentado. Os triglicerídeos eles estão fora do seu padrão de referência, cientificamente falando. E gera todo esse problema. O excesso de cálcio contribui para a arteriosclerose, calcificando as artérias coronárias. E isso pode obstruir e impedir o fluxo sanguíneo. Aí gera o quê? Um infarto, outros gera um AVC e assim sucessivamente. Porque há uma frase tão famosa nos Estados Unidos: você quer se afastar dos médicos cardiologistas, coma maçã 1 ou 2 vezes por dia, porque a maçã é rica em pectina, tem um princípio bioativo que trabalha de uma maneira maravilhosa, que é o ácido málico. É rica em fibra e seu TGI agradece nesse sentido. E ali traz um equilíbrio até na bilirrubina, para não gerar o quê? Microcálculo na sua vesícula. É importante demais você comer maçã, porque a maçã também ela tem antioxidante que vai contribuir muito para as suas células não ficar oxidada. E eu posso te dizer, meu amigo, eu não vou botar aqui a minha face, o meu rosto, a minha cara, falar coisa com coisa. Eu falei que a alanina, falei de fato que a alicina, que o selênio, que o magnésio é um grande dilatador de vasos. Falei do alho, que é anticancerígeno, anti-infarte, anti-AVC e é um limpador das suas artérias. Tanto a cebola, que tem histamina, quercetina, a antocianina, que vai lhe ajudar de uma maneira maravilhosa. Você já observou uma coisa, que quando a pessoa tem infarto ou tem derrame cerebral, que é justamente o antigo processo que dava nas pessoas que hoje abreviaram nessa sigla chamada AVC, acidente vascular cerebral. Meu amigo, a nossa alimentação já não é mais a mesma. Por isso que eu mando você fazer uso desses ingredientes 1 ou 2 vezes por semana. Pinique bem pinicadozinho. Creia na pessoa do pastor Cleberson. Quer viver mais um pouquinho? Quer limpar suas artérias? Pinique bem pinicadozinho, 3 gramas de alho e uma metade de uma cebola. Faça uso 1 vez ou 2 vezes por semana. Muitas pessoas, quando tem esse problema, os médicos passam acetil salicílico. Eu já fiz um estudo sobre esse fármaco, louvado seja Deus.
e ele também atua de uma maneira tremenda, porque ele é antiplaquetário, isso é, ele é um antidesagregador de placa, de arteriosclerose. Eu sei que quando a pessoa tem esse problema, muitas pessoas já procuram o cardiologista, isso é bom, faz aquele exame de cateterismo cardíaco, ali pela artéria radial do pulso, e ali é insuflado um contraste, uma substância que é um líquido vermelho, e ali eles estão olhando, louvado seja Deus, nos seus aparelhos sofisticados, ver se aquela substância está tendo o seu curso normal, isso é, nas artérias coronárias, circulando e fazendo o seu percurso. Mas quando aquele líquido tem algum interrompimento, eles olham e deduzem, aqui deve ter uma placa de arteriosclerose obstruindo realmente, de fato, o fluxo sanguíneo. E nós sabemos que é uma coisa tremenda, entendeu? A ciência, aí vem, entendeu, aquele processo cirúrgico, pegando a veia safena, fazendo a ponte, irrigando o coração. Mas aquele processo é um processo muito doloroso, que realmente, de fato, abre você quase todo. É uma coisa tremenda. Essa cirurgia é um negócio muito sério. Tem também a angioplastia, né? Que de fato algumas pessoas falam que é um desentupidor de artéria, mas na verdade não é um desentupidor de artéria. Aquela mola de metal é um dilatador, isso é, trabalha dentro de uma maneira tremenda e leva aquela mola onde está ocorrendo aquela obstrução, e ali quando eles ensuflam, ali automaticamente solta aquela mola, e aquela mola ela se dilata, virando em um tubo, dilatando o vaso, para que de fato, entendeu, o sangue passe pelo aquele canal daquela tela, daquele tubo. As placas de gordura, elas trazem um problema muito grande. Isso não nasce de um dia para a noite, aos poucos vem justamente se formando, pode se formar em qualquer lugar do nosso corpo. Por isso que eu falo para os senhores se prevenir, porque de fato a nossa alimentação ela não tem aquele mineral que é muito importante, que é o magnésio. O magnésio, ele é o maestro, ele é quem dá as coordenadas, ele é quem estabelece o caos. Esse magnésio é muito importante no nosso corpo. Como o alho também tem magnésio, por isso que eu mando humildemente a sua pessoa consumir, porque você tem que buscar magnésio em outros ingredientes, em algumas frutas, porque tem certo tipo de alimentação que nós compramos nos supermercados, que dentro das informações nutricionais não fala a respeito do magnésio. Nós sabemos, nutricionalmente falando, que aquele produto tem magnésio. Infelizmente, em alguns produtos não tem essa informação. A falta de magnésio contribui para o infarto, para o AVC, porque o magnésio é um grande dilatador de vasos. Então nós temos que ter muito cuidado nesse sentido, entendeu? Não é fácil, as pessoas estão infartando, outras pessoas estão tendo AVC constantemente. É uma coisa, entendeu? Fora do normal, fora do comum. E a gente percebe, entendeu? As dores dolorosas radiando por tudo que é canto. Mas você do outro lado, como é que eu faço para limpar as minhas artérias,
lembre dos ingredientes que eu acabei de falar. Isso é importantíssimo, que você faça uso desse ingrediente para que você venha justamente não ter o encontro com um AVC, nem tampouco com um infarto, porque a gente precisa demais, isso é fundamental em nossa dieta, na nossa agenda alimentar, a gente consumir determinados ingredientes. Deus abençoe a todos de uma maneira maravilhosa, em nome de Jesus Cristo. Amém.